Olá, estamos de volta com uma ação parlamentar, hoje conversando com o vereador Coronel Sobreira. Você que acompanhou aí o primeiro bloco, viu a gente falar sobre vários projetos, várias ideias que o vereador apresentou na Câmara. Se não viu, depois vai ver lá no YouTube, tá? Que vai ficar tudo salvo para você poder acompanhar. Agora a gente vai falar sobre um outro ponto também, que é bem defendido, falado do vereador. Na realidade são dois pontos, questão de mobilidade e questões ambientais. Com relação à mobilidade, vereador, um dos motivos de o senhor ter trazido a gente para cá, além de ser um local de sua infância, um local de sua convivência, mas tem outro ponto também. O que é exatamente o motivo de ser esse local aqui no bairro dos Ipês? Aqui a gente observa a ciclovia, é uma ciclovia antiga. Acho que é a mais antiga daqui, Talvez né? seja a mais antiga de João Pessoa. Acho que sim. E que hoje ela está praticamente inutilizada. Não é por falta de bicicletas, não é por falta de ciclistas, mas é porque ela está interditada pelos comerciantes, interditada, né, às vezes por lixos, por entulhos. E aí você tira, está vendo ali uma bicicleta agora passando ali na pista de rolamento. Por quê? Porque ele não usa a ciclovia por conta dessas interdições. Isso é um ponto. O outro ponto a gente pode observar que em determinados horários aqui na Tancredo Neves há um congestionamento muito grande, sobretudo ali no início da manhã, final de tarde, há esses congestionamentos. E ali a gente também a prefeitura poderia fazer um trabalho, a CEINFRA, de estreitamento do canteiro central para permitir que os veículos que viessem do Retão de Manaíra e queiram voltar para a rodovia, eles não precisassem parar no semáforo. E ele já fazia a volta, o contorno, sem parar. Sim. Se houvesse, evidentemente, esse encurtamento do canteiro central. É possível. Eu entendi, mas vamos fazer o seguinte, vereador, vamos lá para a gente ver de pertinho, conversar, mostrar qual é essa ideia mesmo que o senhor vem apresentar e exatamente o ponto que ela vai acontecer. Vamos lá comigo. Vamos lá. Bem, a gente vê aqui então, vereador, um dos primeiros pontos que o senhor falou com relação à ciclovia, né? A gente vê que daqui ela existe, mas daqui para lá a estrutura, no caso do sentido praia, a estrutura já está bem debilitada, não é verdade? É verdade. Então veja que aqui foi feito uma melhora, né? A CEINFRA, a CEMOB, enfim, fizeram. Mas como ela não tem continuidade, as pessoas dificilmente... Vejam que nós estamos aqui já há algum tempo, mas ninguém usa essa ciclovia. A gente está literalmente no meio da ciclovia. A bicicleta que nós vimos passar aqui foi exatamente na pista de rolamento, misturado aos veículos. Eles não passaram aqui. Por quê? Porque depois daqui ele vai ter que vir para a pista, porque ali está interditado. Então, assim, se for fazer um trabalho, tem que ser um trabalho bem feito, né? Assim, completo, que atenda mesmo, né? E veja que foi feito um recapeamento, mas ainda tem muita falha, precisa melhorar muito. Então vamos seguindo para a gente ver então com relação ao trânsito ali. Bem, a gente já chega aqui no ponto que o vereador Coronel Sobreira explicou para a gente, falou onde ele pretende, já propôs, até já teve uma conversa, né, com o prefeito com relação a esse trânsito que tem aqui na Tancredo Neves, principalmente nesse contorno, não é, vereador? Qual é a ideia? Bom, a ideia é exatamente essa, evitar que esses veículos que vêm do Retão de Manaíra, eles parem aqui quando o sinal fecha. A ideia é, o sinal fechou, eles podem fazer essa volta e seguir para a rodovia. Agora, para isso acontecer, tem que haver um estreitamento desse canteiro. Veja que o canteiro ele é bem largo, sim. Mas pode haver um estreitamento que não vai atrapalhar quem vem no sentido centro-praia, porque ele vai vir numa faixa que foi reduzida. Então esse é um ponto. Isso nos horários de maior movimentação, pela manhã, 2 horas da tarde ali, já no segundo expediente, e no final do dia, esse local aqui ele fica bastante congestionado. Tivemos uma conversa, né, com o expedito da CEMOB, o superintendente, ele entendeu a dinâmica disso aqui, porque às vezes o gestor ele tem tanto trabalho, ele tem tanta preocupação que às vezes alguém precisa pontuar determinadas situações.
e ele compreendeu e ele já visualizou que isso aqui é importante fazer. Realmente, uma área de trânsito intenso da cidade, que dá acesso, inclusive antes, quando tinha um retorno na BR, que foi retirado lá da frente, que era um retorno muito perigoso, por isso que foi retirado pelo DENIT, mas até não era tanto, né? Mas quando foi retirado, que isso aqui se tornou o ponto de retorno para quem vem da BR para entrar aqui, seja no bairro dos Ipês, ou seja, para o sentido Manaíra, Tambaú, então realmente se tornou necessário e acabou criando esse trânsito tão intenso aqui, não é, vereador? Verdade. Aí precisa dessa mudança. Então, são pontos importantes da mobilidade que a gente conversa aqui com o vereador. A gente falou, mostrando aí a ciclovia, essa parte que o senhor bem citou, né, que já está ocupada pelo comércio e acabou retirando, né, o espaço do ciclista. Aí já é um outro ponto, né, a questão da ciclovia da Tancredo Neves, que talvez seja a ciclovia mais antiga aqui da cidade, a primeira ciclovia construída, né, alguém que construiu já com uma visão de futuro, tá certo? Mas hoje, infelizmente, a ciclovia ela não funciona, ela funciona mais como um ponto para atender os comerciantes do local, um estacionamento, alguém que faz uma reforma, coloca os entulhos na ciclovia e no final das contas o ciclista ele continua circulando em meio aos automóveis, né, com risco de vida. E isso desestimula as pessoas a usarem a bicicleta. Isso estimula ainda mais as pessoas quererem usar somente o carro, porque os gestores, de modo geral, eles não visualizam uma condição melhor para pedestre nem ciclista, mas eles querem dar uma atenção específica aos automóveis, né, aos veículos, de modo geral, carro e moto. E isso vai terminar cada vez mais as pessoas usarem o carro, aumentar o trânsito, né, aumentar a poluição, né, evitar das pessoas usarem bicicleta é um malefício. Malefício para a cidade. Para a cidade e para ele como cidadão, porque se ele estivesse pedalando, ele está se exercitando, talvez ele nem precise ir ao hospital tão cedo, porque ele está ali em atividade. É bom para o bolso, é bom para o meio ambiente, é bom para a mobilidade, porque é menos um veículo na rua, enfim. O uso da bicicleta só traz benefícios. Benefício para todos os lados. O senhor citou um ponto importante, vereador, a questão ambiental, que é algo que também o senhor sempre está conversando, dialogando, não só na Câmara, mas também com os gestores municipais. O que é exatamente dessa questão ambiental que o senhor traz essa preocupação? Inclusive, nós tivemos um projeto aprovado e já sancionado pelo prefeito, Plante Comunidade, que tem a ver com o meio ambiente. Sim. Você vê que a questão de trânsito também tem a ver com o meio ambiente. Quando diretamente. Que a bicicleta ela precisa estar inserida no processo de mobilidade de uma cidade, ela não só tira o veículo da rua, mas ela também melhora para o meio ambiente, não é? A bicicleta. Com certeza. Mas quando esse projeto incide em quê? Incide no jovem ser estimulado a plantar uma árvore na sua casa, onde ele mora, na praça onde ele tem uma casa em frente. Enfim, ele ser estimulado a fazer o plantio, não só plantar, mas ele também cuidar daquela planta, regar aquela planta e ao final do ano, conforme esteja o desenvolvimento daquela planta, ele ser gratificado ou ser homenageado pela escola, pela direção da escola, com título, com certificado de honra ao mérito, um reconhecimento que esse adolescente ele fez, né? Aquele trabalho de plantio, de regar e de cuidar da planta. Porque isso é educacional. Isso imagina uma criança de 12, 13 anos assumindo uma responsabilidade dessa. Não é somente bom para ele como jovem que está sendo educado, mas também para o meio ambiente. Ou seja, é um cidadão que contribui diretamente com o meio ambiente, né? Inclusive o senhor falando com relação ao tirar carros, ter mais bicicletas, a gente está aqui conversando, se estivéssemos num lugar onde menos carros estariam passando, a gente não teria tantos ruídos, buzinas, barulhos de motor o tempo inteiro, a gente teria pássaros, a gente ouviria os pássaros como a gente estava ouvindo ali na praça, não é verdade? Faz todo um sentido. E outra, a gente vê que tem crescido, inclusive, falando de praças, o número de praças na cidade, principalmente ali a região do Bessa, tem os parques que estão sendo construídos. Isso, de certa maneira, contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade, não é, vereador? É verdade, para a qualidade de vida do cidadão, para os moradores do cidadão. Então, veja, nós estamos aqui muito próximo aqui a 4 parques. Parque Paraíba 1, que já está pronto, muito bacana. Parque Paraíba 2, Parque Paraíba 3, os 3 já estão prontos. Sim. E estão fazendo o 4º Parque Paraíba. Para depois fazerem o parque lá ali onde era o Aeroclube. Então serão 5 parques
na região do Bessa, em um raio de 500 metros. 5 parques, que talvez nem os moradores já tenham condições de usufruir dos 5 parques, porque isso é parque demais. Agora, quando você puxa para o lado sul da cidade, quando você vai numa área central ali como Cristo, o Almedão, em torno do Almedão está abandonado. E olha que com todo aquele abandono do Almedão, mas ainda tem gente jogando bola ali naquelas quadras quebradas. Usufruindo do espaço, né? Usufruindo do espaço, fazendo caminhada naqueles locais insalubres. Imagine se ali tivesse também um parque ali naquela região do Almedão, um parque lá no Valentina. Hoje eu tive a condição de conhecer o Parque Ecológico Augusto dos Anjos. Um parque que foi construído em 2015, mas que está sem serventia para aqueles moradores. Por quê? Porque está abandonado, porque está sem manutenção. Porque hoje, na verdade, você construir um hospital talvez não seja tão difícil. Construir uma escola não seja tão difícil. Construir uma praça não seja tão difícil. Mas a manutenção é essencial. Para aquilo ali demanda custo. Demanda, né? custos, e aí sim, aí é a gestão, né, pública que vai analisar isso. Olha, se eu vou construir, eu preciso construir, mas preciso manter para que as pessoas possam usufruir desse espaço. E é importante que as próprias pessoas também cuidem, não é, vereador? Que existe uma cultura ruim de jogar lixo em qualquer lugar, de não atinar para ter um cestinho ali, botar o lixo lá, desrespeita pichando. Eu acho que tem que ter essa contribuição da população também para a manutenção, não é? Não tenha dúvida. Aí tem uma cultura muito ruim no Brasil que diz o seguinte: isso aí não é responsabilidade minha, isso é do poder público. Se eu não jogar o lixo no chão, o gari não vai ter trabalho. É uma cultura ruim. Mas é uma cultura ruim, porque no final das contas, aquilo ali é nosso. Aquilo ali só foi feito porque houve um pagamento de um tributo. E esse tributo saiu do meu bolso. Então, no final das contas, não tem nada de governo, tudo é do povo. Então, quando você zela, você está zelando por algo que é seu também, né? Então, a gente precisa, isso é educação, isso é educacional. Você ter a consciência de zelar pelo bem público, de zelar por uma escola, de zelar por uma carteira, né, lá da escola, que muitas vezes você quebra, não sabe que, no final das contas, é você que está pagando aquilo, está bancando aquilo. Então, esse lado cultural, de zelar pela coisa pública, é algo que também precisa ser trabalhado muito no Brasil. É verdade. Inclusive, a gente está perto de uma escola, né? Aqui tem uma escola, aqui atrás tem uma praça, tem uma quadra aqui também, que tudo demanda. Então, vê, você dinheiro falou público. aqui numa escola, tem uma escola aqui, Fernandes Vieira. Sim. É uma escola que é incrível, mas as pessoas colocam lixo na calçada da escola. Olha que coisa, olha que nível de educação. Na calçada da escola, aí eu pergunto, cadê a gestora da escola que não enxerga isso? Cadê a gestora da escola que não faz uma intervenção junto à própria comunidade, aos próprios órgãos, para resolver essa questão? Porque não pode ser uma questão de falta de educação. Com certeza, tem que ter respeito, porque é público. Se é público, é de todos, não é, vereador? Bem, a gente está chegando já ao fim do programa. Foi rápido, né, vereador? Já uma conversa que a gente vai falando sobre não só das suas ações, mas da necessidade da cidade. Quando a gente menos espera, o tempo vai acabando. Então, agradeço pelo senhor tirar um tempo aí das suas ações para vir conversar conosco, prestar contas, né, à população com relação à sua ação enquanto vereador. Eu que agradeço, né, o espaço, a boa vontade de vocês de fazer esse trabalho junto aos vereadores. Eu acho que é importante, que é uma forma também do vereador mostrar quem ele é, quais são as suas ações, o que ele tem feito pela cidade. Parabéns para vocês. Muito obrigada, vereador, e obrigada a você também